Bora explorar a filosofia profunda que existe por trás de uma das artes marciais mais famosas do mundo, né? O Karatê do Shotokan. A gente vai ver que é muito, mas muito mais do que só uma técnica de luta, é na verdade um verdadeiro caminho para a gente se desenvolver como pessoa. Ok, então para começar, vamos direto ao ponto com a pergunta-chave. O que é que significa de verdade lutar com uma mão vazia? Esse símbolo aí na tela, o círculo Enso do Zen, já dá uma boa pista. A gente não tá falando só de estar sem armas, sabe? É algo muito mais profundo. É sobre um estado da mente, um estado espiritual. Então, para começar, vamos decodificar o nome da arte em si. Karatê-do. Porque o segredo, olha, está em entender o que cada pedacinho dessa palavra quer dizer. E para entender isso a fundo, a gente precisa falar sobre uma figura essencial, o mestre Gishin Funakoshi. Ele é conhecido como o pai do Karatê-do moderno e não é à toa. Foi ele quem foi lá no Zen Budismo buscar os princípios que basicamente transformaram o que era uma técnica de combate numa baita filosofia de vida. Certo, então vamos lá. Karatê-do literalmente quer dizer o caminho da mão vazia. Mas o mais interessante aqui é a palavra kara. Não é só sobre não ter armas, entende? Na filosofia Zen, kara é o vazio que contém tudo. É como o céu, o universo. Representa um estado de neutralidade e até de altruísmo. E olha só, esse poema Zen antigo ajuda a gente a entender isso perfeitamente. Pensa no kara, o vazio, como se fosse um céu bem limpo. Ele tem o potencial para ter todas as cores, certo? E a mesma coisa com a gente. A gente tem todos os sentimentos. Alegria, raiva, medo. O objetivo não é apagar essas cores, mas conviver com todas elas sem se deixar dominar por nenhuma, mantendo a serenidade, a clareza do céu limpo. Ok, agora que a gente entendeu a filosofia, vamos ver como isso se transforma num código de conduta na prática. É aqui que a gente entra na base ética que guia todo o karateka. Esse é o Dojokun. São os 5 preceitos que norteiam o aprendizado. E o mais legal é que eles vão muito além da técnica. Olha só, formar um bom caráter, ser fiel à razão, ter esforço, respeitar acima de tudo e, o mais importante talvez, controlar o espírito de agressão. São, de verdade, regras para a vida, muito além do tatame. Beleza. Saindo um pouco da filosofia e entrando mais na prática, o treino físico do Karatê-do se apoia em 3 pilares essenciais. E tá tudo aqui, bem resumido. O Kihon, são os fundamentos, a base de tudo mesmo. O kata são as formas, sabe? Aquelas sequências de movimentos que parecem uma dança, mas na verdade contam uma história de luta. E por fim, o kumite, que é o combate, a aplicação de tudo isso com um parceiro. Nenhum funciona sem o outro, os 3 juntos formam um praticante completo. Agora vamos dar uma atenção especial aos kata. Muita gente diz que eles são a alma do karatê, e não é exagero. Não é só um exercício, sabe? É tipo uma meditação em movimento. Cada kata tem seu próprio ritmo, sua própria personalidade, sua própria história. E isso fica super claro quando a gente olha para os nomes deles. São poéticos, pensa só. Impi, voo da andorinha, que já te passa uma ideia de agilidade, de leveza. Gankaku, garça sobre a rocha, pura imagem de equilíbrio e de serenidade. Ou então Basaidai, romper a fortaleza, que já soa como algo poderoso, sobre superação. Cada nome é como uma chave para entender a essência daquele movimento. Agora vamos falar de um ponto que às vezes as pessoas não entendem muito bem. Aquela disciplina super rígida, a etiqueta que existe dentro do dojo, o local de treino. A hierarquia lá dentro é bem clara. Os alunos mais graduados, os senpais, têm prioridade no espaço, nos equipamentos, os mais novos cedem um lugar. Até para chegar atrasado tem todo um ritual. Mas olha, isso não tem nada a ver com poder ou privilégio. É um sistema de respeito que tem um objetivo muito, mas muito mais profundo. E o segredo é esse aqui. O objetivo de toda essa estrutura é um só: cultivar a humildade. É sobre aprender a controlar o ego. Quando se respeita essa hierarquia, sem ficar ressentido, a pessoa aprende a se colocar no seu lugar. É fundamental lembrar que todo faixa preta um dia foi um iniciante de faixa branca. E é aqui que tudo se conecta, na nossa parte final. Como é que toda essa prática, essa filosofia, essa disciplina se transformam numa ferramenta para usar no dia a dia na vida real? Olha, uma das coisas mais valiosas que o Karatê desenvolve é o poder de discernimento. O treino te ensina a dar um passo para trás, analisar uma situação com calma e enxergar os problemas do tamanho que eles realmente são, sabe? Sem deixar o medo ou a ansiedade transformarem um morrinho numa montanha. E esse depoimento do Jorge Pérez é de uma força incrível.
Ele conta que, ao lutar contra o câncer, foi no treino de Karatê-Do que ele encontrou a força que precisava. Foi ali que ele percebeu que a nossa capacidade de superar as barreiras é infinita. É a prova real de como essa força interna, construída no dojo, serve para a vida. E os benefícios vão se espalhando por todas as áreas da vida. A gente está falando de mais autoconfiança, de uma concentração e força de vontade muito maiores, equilíbrio emocional, que é algo que todo mundo busca, né? E até coisas mais práticas, como tomar decisões melhores, ter mais liderança e organização. Tudo isso é fundamental para ter sucesso, em qualquer área. Então, para resumir, nesse mundo maluco e estressante que a gente vive hoje, o Karatê-Do acaba sendo muito mais que um esporte. É um instrumento poderoso para o sucesso, porque ele fortalece o que a gente tem de mais importante, o nosso verdadeiro eu, o nosso espírito. É um método para encontrar equilíbrio e para a gente se tornar a melhor versão de nós mesmos. E para fechar, fica aqui uma reflexão. O caminho da mão vazia, no fim das contas, não é sobre se esvaziar. Pelo contrário, é sobre criar um espaço interno para a gente poder preencher a vida com mais propósito, mais força e mais equilíbrio. Então a pergunta que fica no ar é: que ferramentas cada um de nós está usando para construir o próprio caminho?